A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, diaconisa Tatiana, dando início ao 37º dia da nossa campanha. É tempo de reconstruir. Toda honra, toda glória, toda adoração seja dada àquele que reina, aquele que vive para todo sempre, ao Senhor Jesus, que tem nos concedido por esses dias de campanha bênçãos sem medidas. E nós já podemos sim começar a agradecer pelas bênçãos vistas e não vistas, porque quem está agindo por nós é o Senhor dos Exércitos. Aleluia! No áudio anterior, vimos a história de Gideão, o encontro que ele teve com o anjo do Senhor, que mudou a sua vida por completo. Mas essa história nos ensina muito também. Juízes, capítulo 6, versículo 21. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ah, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Gideão achou que iria morrer por ter visto o anjo do Senhor, mas o anjo do Senhor acalmou o seu coração e disse: Paz seja contigo. Muitos de nós, para não dizer a grande maioria, vive sem paz. A paz, ela é tão almejada por todos como um tesouro muito valioso, pois o mundo está em guerra, as pessoas estão em guerra, são muitos os conflitos. E quando o Senhor disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás, Gideão viu que era Deus, que ali havia estado com ele na presença do anjo do Senhor. Na luta que nós estamos passando, meus amados irmãos, nesta campanha, nós temos dado o primeiro passo em direção a Deus. A cada dia de campanha, estamos edificando um altar para o Senhor e temos sido alimentados com a palavra. Muitas vezes a palavra está dilacerando o nosso coração. Glórias a Deus por isso. É preciso realmente que a palavra rema de ação e de mudança venha sobre nós. A palavra tem que nos confrontar para mudar. Não podemos ser apenas só ouvintes da palavra. É preciso realmente praticar e obedecer. Quando Gideão obedeceu, mesmo que ainda com medo, porque havia muito perigo, mas ele venceu o exército dos medianitas. Mas você pensa que foi fácil assim? Ele recebeu a palavra do Senhor, a direção para lutar, mas ele teve que obedecer à risca as recomendações de Deus. Juízes, capítulo 7, versículo 3. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Meus amados irmãos, mesmo estando com Cristo e vivendo em Cristo, passaremos por aflições, passaremos por momentos de desafio na nossa vida. Por isso, não podemos ficar com medo e se intimidar pelo ataque do maligno, e nem tampouco ser tímido para falar do reino de Deus, para apregoar as boas novas do Evangelho de Cristo, pois os tímidos não herdarão o céu. É para guerreiro. Você está na guerra?
Qual a maior guerra que você e eu, meus irmãos, temos todos os dias, constantemente batendo a nossa porta? E essa luta, ela não tem trégua, é constante. É o pecado, que precisamos dizer não, precisamos não ceder, precisamos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Oh, aleluia! Os homens ali, aqueles que estavam com Gideão, vamos ver o que aconteceu. Tinham ficado apenas 10.000. O versículo 7. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens. Como assim? Eram, no começo, 22.000. Reduziu para 10.000. E Gideão acabou com 300 homens no seu exército. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, porquanto todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Nós vemos, amados irmãos, que Gideão venceu a guerra. E isso serve de exemplo para nós. Hoje também temos estudado passo a passo a história de Neemias. A grande luta que Neemias teve para a reconstrução do templo, das muralhas, do começo ao fim. Deus sempre deu estratégias para ele. Com uma mão, a pá, com a outra, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada mais afiada. Mas, meus amados irmãos, preste atenção no detalhe. Ela é afiada para matar o inimigo. Mas, infelizmente, as pessoas têm usado a palavra contra o sangue e a carne. Meus irmãos, a nossa luta não é contra o marido, contra a esposa, contra os filhos, o patrão, o pastor, os irmãos, o vizinho, o cachorro, e etc, e etc. A nossa luta tem um adversário e ele tem um nome: Satanás. Tiago, capítulo 3, versículo 7. Versículo 6. A língua também é um fogo como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Um pequeno membro do nosso corpo, ele tem o poder de colocar, incendiar fogo. E o fogo acaba com tudo, queima tudo, não sobra nada, só fica cinzas. Por isso que muitas pessoas estão no pó e na cinza, por causa do tamanho da sua língua. Falam demais, amaldiçoam demais, tiram o cisco do olho do irmão, a trave do olho do irmão, da casa do vizinho, porque fulano não vence por causa disso, ciclano não vence por causa daquilo, aquele está no pecado, aquela faz isso, e não olha para o seu próprio umbigo. Essa que é a realidade, meus amados irmãos. Muitos estão na cinza e no pó por causa da sua língua. Quando nós entendermos que a palavra deve ser usada com autoridade contra o diabo, nós vamos deixar de ser um povo medroso, ansioso, preocupado, e vamos passar a ser um povo guerreiro, vitorioso, sem desanimar, porque nós usamos a autoridade da palavra de Deus que produz vida, e vida com abundância. Quais os frutos que nós temos semeado com a nossa língua? Frutos de salvação,
de boas novas do Evangelho, palavras de bênção, palavras de conforto. Quantas pessoas que estão ao nosso redor, meus irmãos, que humanamente falando, nós não podemos fazer nada, nem para mudar nossa história, quanto mais a história da outra pessoa que está sofrendo. Mas Deus nos deu a língua para que nós possamos usá-la para trazer o conforto de Jesus ao coração daquele que sofre. Simplesmente você estar do lado, ouvir, orar, ler a palavra, porque muitas vezes a pessoa não consegue nem ler a palavra. Você está produzindo fruto que agrada a Deus. E em vez de estar matando o próximo, nós estamos matando ao diabo, aquele que realmente veio para destruir relacionamentos. Muitas pessoas estão destruídas emocionalmente, porque receberam uma palavra que inflamou, incendiou seu coração e deixou essa pessoa na cinza. Por isso, vamos nos posicionar. O nosso inimigo, o meu, o teu, ele luta contra a natureza divina de Deus na nossa vida. Por isso, meus irmãos, precisamos sempre estar na direção de Deus. É tempo de reconstruir. É tempo de reconstruir o nosso caráter. Meditar, analisar aonde nós erramos, para que no ano vindouro nós possamos realmente entrar com um novo posicionamento. Um posicionamento de cristão transformado, lapidado, aquele que desceu lá na oraria de Deus, desceu como um vaso velho, quebrado, cheio de brechas, mas a mão poderosa do oleiro foi ali moldando a massa, foi fazendo de novo, refazendo, e aquele vaso que outrora não dava fruto, aquele vaso que não conseguia mais ser cheio, por causa das brechas esvaziava tudo para fora, agora vai ser um vaso que vai reter, vai encher até o ponto de transbordar, e quando transbordar, serão fontes de vida, de luz para as pessoas que estão próximos dele. Vai produzir vida, aleluia. Prepare, meus irmãos, o seu copo com água. Momento da oração. Deus glorioso, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Que essa seja a nossa oração desse dia. Precisamos realmente que o Senhor venha nos enviar, venha nos usar. Para isso, é tempo de reconstruir. Pai amado, Pai querido, Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos muitos, mas o Senhor nos conhece pelo nome. E hoje, 37 dias da campanha, reconhecemos como necessitamos todos os dias do Senhor na nossa vida. Nossa maior luta é contra o pecado, contra o nosso eu. Por essa causa, ó Pai de amor, que as barreiras de impedimento que ainda estiverem nos afastando do Senhor, te pedimos, remove em teu nome, Senhor. Pai, nós sabemos que o Senhor sofreu e morreu por nós na cruz e ressuscitaste e venceu a morte e o inferno. O nosso inimigo já foi derrotado por causa do que o Senhor já fez. Aleluia. Por essa causa te louvamos, que realmente possamos confiar e descansar e entregar as nossas batalhas, as nossas lutas nas suas mãos, porque o inimigo já foi derrotado. O Senhor está indo na nossa frente e pelejando a nosso favor e a dos nossos. Qualquer coisa que enfrentamos ou possamos estar sofrendo, o Senhor é a nossa torre forte, a nossa força, o nosso libertador, que nos livra das nossas aflições, aleluia. A tua vontade se cumprirá em nossa vida. Entregamos diante do teu altar todos os pedidos de oração e louvamos e adoramos e sabemos que é o Senhor que vai fazer a obra, que vai nos salvar, nos prosperar, nos curar e nos livrar do mal,
Em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus agradecemos. Senhor, consagra o copo com água, coloca nessa água a tua virtude e o teu poder, Pai, e que hoje realmente, ao bebermos da água, Senhor, possamos receber a plenitude, a visita do teu Espírito Santo. Que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, meus amados irmãos. Vamos permanecer na fé. Não importa o quanto custar, o quanto que venha doer a palavra em nosso coração, precisamos realmente nascer do Espírito Santo de Deus e sermos praticantes da palavra. Se o Senhor nos permitir, voltaremos no próximo áudio. Graça e paz.